Alô, nação! Tá começando mais um podcast do Hashtag. Eu sou Renato Sena e hoje a gente está aqui para debater mais uma vez um assunto complicado. O Flamengo perdeu seu lateral direito, Rafinha. O Rafinha está indo para o Olympiacos. Inclusive o Marcos Braz falou sobre isso na coletiva da manhã dessa sexta-feira, sobre essa saída do Rafinha do Flamengo. O Rafinha recebeu uma proposta de um time grego. Já comunicou a gente que vai aceitar a proposta. O Flamengo lamenta, o Flamengo não gostaria de perder o atleta. Foi um atleta em que eu estou muito à vontade para falar dele, que se custou bastante tempo para que botasse ele na cabeça dele que ele poderia fazer um grande trabalho na América do Sul, novamente, no Brasil. Foi feito isso, ele veio. Com 35 anos, ele recebeu uma proposta para que ele ficasse 2 anos, até os 37 anos, jogando em alta performance. O atleta entendeu que deveria sair, nos comunicou isso. O Flamengo tentou entender como é que seria essa proposta. A proposta foi passada para a gente. São números que são grandes. E o atleta fez a opção de sair do Flamengo por querer esse novo contrato. E eu tenho aqui ao meu lado o Matheus Leal, que acompanhou um pouco mais de perto essa história. E Leal falou com jornalistas da Grécia. E Leal, quais as informações que você tem aí em relação ao contrato do Rafinha, a saída do Rafinha? Na quarta-feira, né, que foi quando chegou a notícia aqui ao Brasil, eu conversei com um jornalista que cobre o Olympiacos, que me disse que a proposta pelo Rafinha era de 2 anos de contrato e 2 milhões e 800 mil euros por esse período. Se a gente fizer a transferência, né, do valor da cotação atual, isso daria cerca de 750 mil por mês. Essa primeira proposta foi recusada, o Rafinha recusou, só que o Olympiacos queria muito o Rafinha e fez uma nova proposta. Eu não obtive valores, mas os valores que estão circulando aí na mídia é de que seria 3 vezes o salário atual dele no Flamengo. Então isso pesou muito na negociação. Além de ganhar 3 vezes mais, ele teria 2 anos de contrato, algo que com o Flamengo não tem. O Flamengo ele tem mais esse ano e o ano que vem. O contrato dele atual é até o final de 2021. O Flamengo tentou negociar, fez uma contraproposta, tentou subir o salário dele, mas a proposta não foi aceita e agora é mais um pepino aí que a diretoria tem que descascar, mais um imprevisto, né? Eles foram pegos de surpresa mais uma vez e vão ao mercado para buscar um substituto do Rafinha. O grande problema é que, como a janela está fechada, o Flamengo não pode trazer ninguém de fora. Ou usa o que tem no elenco, ou tenta tirar alguém de algum clube brasileiro, ou vai até outubro, ou tenta um estrangeiro em outubro, que é quando a janela reabre. Então a diretoria vai ter uma dor de cabeça aí a mais que não estava planejando. E lembrando, né, que o Rafinha tinha uma cláusula no contrato liberando ele para sair caso chegasse uma proposta da Europa sem nenhum custo. Ou seja, o Flamengo não vai receber nada por essa saída do Rafinha. Então, vamos começar falando com o Alan Abimadi. Fala aí, Alan. Você nos últimos dias estava meio pistola, né, em relação a como a diretoria do Flamengo conduziu essa situação de laterais direitos no elenco. Fala Sena, fala Leal, fala Peterson, fala galera aí que tá prestigiando a gente, mais um podcast do Hashtag Rubro Negro. A minha análise, Sena, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Não é a primeira, né? Segunda nem a terceira vez. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso porque
Eu critiquei, como eu já falei algumas vezes, é difícil você criticar o departamento de futebol do Flamengo porque eles têm muitos acertos. O índice de acerto é muito maior do que o de equívoco. Mas uma coisa que eu venho batendo desde o início do ano era que o Flamengo já deveria ter buscado um lateral direito, mesmo com Rafinha, um jogador para disputar a posição ou pelo menos ser uma opção, até porque o Rafinha, assim como o Felipe Luiz, né, com uma idade já um pouco mais avançada, até para poder, durante a temporada, uma temporada cheia, porque mesmo antes da pandemia a gente teria a Copa América, então seria de qualquer forma, já seria uma temporada com uma sequência de jogos grandes para você ter um nome para poder dar um descanso pro Rafinha, né, pro Felipe Luiz, que tem o René na esquerda, mas na direita não tem ninguém, tem só o João Lucas, né, e era uma posição pedida, era uma posição já pedida pelo Jorge Jesus desde o ano passado, tanto que o Jesus, num dos primeiros jogos do Flamengo, numa entrevista coletiva pós-jogo, o Jesus fala com todas as letras: ainda estamos atrás de reforços, porque eu ainda quero um jogador para a lateral direita. Na minha avaliação, eu acompanho bastante o futebol da base, eu vejo um potencial absurdo no Mateuzinho. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui mesmo no podcast do hashtag, mas por algum motivo o Mateuzinho não tinha muita oportunidade com Jesus, que preferia até o João Lucas. E na primeira semana de treinos com o Domi, ele desceu o Mateuzinho para a base. Então, enfim, é uma crítica que eu tenho desde o início do ano em relação à diretoria do Flamengo. Por que o Flamengo trouxe tantos atacantes e por que não abriu mão de um para trazer o lateral direito? Aí você não tem uma reposição imediata e no ataque você tem vários. É só pegar o caso do Pedro Rocha, que eu acho um grande jogador e atuou pouquíssimas vezes esse ano. Pouquíssimas vezes. Então, para você ter um atacante, até de um bom potencial como o Pedro Rocha, para atuar pouco, que vai atuar só de uma vez ou outra, por que você tem um cara assim e ao invés de ter uma reposição imediata, que é para a lateral direita? E o pior, com uma saída do Rafinha, e aí? Então, minha crítica já vinha em cima de uma reposição. Imagine agora para uma titularidade. Então eu acho que houve erro no planejamento. Lembrando que haviam opções na lateral. Mesmo a gente pode falar do Bustos, pode falar de alguns outros jogadores que o Flamengo chegou a se interessar, ou chegou a sondar, ou chegou a conversar. Mas, por exemplo, o Renzo Saravia, que hoje está no Internacional, que era do Porto, o Flamengo foi buscar informações. Em Portugal, inclusive. E o Flamengo preferiu não avançar. Ele foi para o Inter sem custo. O Mariano, que parece que o Jesus abriu mão, não tinha tanto entusiasmo, mas enfim, era um outro jogador que estava sem contrato. Foi para o Atlético Mineiro. Então, tipo assim, não tinha ninguém. Tinha. E eu acho até que, tipo assim, o Flamengo investiu uma boa grana no Michael, achei uma ótima contratação. Mas se você tem tantos atacantes, eu acho que a grana tem que ser direcionada primeiro para uma posição mais importante, no meu ponto de vista, numa posição mais carente, desculpa. E vamos lembrar, não é exclusividade do Domi. O próprio Jesus já não confiava tanto no João Lucas e no Mateuzinho, que aí é a informação que eu vou dar. Quando o Rafinha sai com o tornozelo machucado no Fla-Flu, no último Fla-Flu do Campeonato Estadual, no último jogo, o Jesus treinou com o Rodrigo Caio na lateral direita. Então, se o Rafinha não vai para o sacrifício e joga a final do Carioca contra o Fluminense, quem provavelmente ia jogar era o Rodrigo Caio. Prova que, tipo assim, você não tem um reserva imediato de confiança. E Rafinha saindo, você passa a não ter nenhum titular de confiança. A informação que eu tenho é que o Flamengo já está no mercado, né? E o Flamengo avalia 2 nomes. O Flamengo já tem alguns nomes, tá, sendo estudados. Um para agora, que estaria talvez até na Europa sem contrato. Existem alguns jogadores sem contrato na Europa, mas também com idade avançada. E também já de olho em lateral para trazer em outubro. Vamos aguardar. Eu acho muito difícil tirar qualquer lateral hoje do futebol brasileiro.
né? Por exemplo, o Guga, que foi um nome especulado, o Atlético Mineiro pede um valor muito alto. E eu não vejo nem outras opções aqui no Brasil. E as opções que tem, você vai tirar a lateral do Palmeiras, você vai tirar a lateral do São Paulo, você vai tirar a lateral do Corinthians, você vai tirar a lateral do Inter? Acho que não vai, é difícil tirar. Era muito mais fácil você dar uma sequência pro Mateuzinho quando o time estava tendo sequência e vencendo. Agora você vai dar sequência para um João Lucas ou para um Mateuzinho, que seja num momento difícil, que o Flamengo estreou com duas derrotas no Brasileirão, uma pressão absurda. E tem aqui Peterson Neves também, que tem uma opinião um pouco diferente da minha, né? Eu acho que o Rafinha é o único jogador insubstituível nesse elenco do Flamengo. Mas, Pet, você acha que não, né? Fala, Renatão, fala, nação. Eu acho que ainda Arrascaeta e Everton Ribeiro são jogadores mais insubstituíveis, e aí eu falo pela questão técnica, pelo futebol diferenciado, pelo que eles já mostraram pelo Flamengo. O Rafinha hoje, na minha concepção, ele se torna insubstituível mais pelo momento de mercado, que você não consegue trazer alguém de fora. Você tem dois meninos que, cara, não foram preparados para assumir uma fogueira, então eu vejo muito por esse ponto. Mas assim, é extremamente decepcionante, né, o Rafinha deixar o Flamengo para ir pro futebol grego, cara. Se ele deixa o Flamengo para jogar no Barcelona, pô, beleza. Porque quando ele me chega, ele me diz: tive várias propostas para ficar no futebol europeu, mas o ciclo tinha chegado ao fim e estava buscando um novo desafio. Então assim, ele diz que tinha que voltar pro Brasil, que tinha acabado a passagem na Europa. Aí ele volta para a Europa, para um clube bizarro. Assim. Hoje o Olympiacos está na quarta prateleira de clubes que brigam por algo. Pode ser por questão de grana. E aí ele completa 35 anos no mês que vem, né? Então a gente entende que para um jogador com 35 anos receber uma proposta com o triplo do que ele ganha hoje num clube que paga muito bem, que é o Flamengo, realmente é uma coisa de saltar os olhos. Mas assim, a gente não tá falando de um jogador que passou, né, perrengue a vida inteira, não de um cara que ficou a vida inteira na Europa. Eu acho que o projeto fim de carreira em conquistas em grande clube é muito mais relevante. Mas enfim, isso é um debate que cada um vai ter e vai discutir. A gente pode ficar até amanhã falando sobre isso. Decepcionante essa saída do Rafinha. Erro muito grave da diretoria do Flamengo. O Jesus deu uma pistolada depois da vitória do Flamengo sobre o Júnior Barranquilla, falando que ele não se sentia seguro porque não tinha um reserva para o Rafinha. Trouxe muitos atacantes. A gente sabe que ano passado o Flamengo teve dificuldade para sacar o Bruno Henrique e o Gabigol, dar um descanso ali para aquele quarteto mágico da frente. E aí me traz uma porrada de atacante e não me traz um bendito lateral ali pra sentar no banquinho e ficar esperando o Rafinha. A gente já acompanhou que o Rafinha não ia aguentar jogar nessa frequência alucinante, principalmente agora, né? Jogo quarto e domingo. Então foi um erro muito crasso do Flamengo de não ter trazido um lateral. Eu acho que de todos os reforços que o clube teve no começo do ano, o Pedro Rocha era o mais descartável. Se ia buscar o Michael no Goiás, não precisava do Pedro Rocha, sendo muito sincero. Vale lembrar que o Rafinha e o Lincoln, eles, entre aspas, eles deram uma forçada de barra desde o final do ano passado para renovar o contrato com o Flamengo. E até nessa discussão o Flamengo cogitava, quando fosse discutir a renovação, tirar essa cláusula de sair de graça para a Europa, né? Ia dar um aumento pro Rafinha, entendeu? O Rafinha estava querendo uma valorização, só que o Flamengo meio que foi empurrando, né? O Lincoln chegou aí no Ninho do Urubu, se reuniu com a diretoria do Flamengo, deu um passo, o Flamengo ficou de marcar, até que veio a pandemia e tudo paralisou. Sobre a saída do Rafinha, eu não vejo assim como surpresa, não. Eu acho até que é bem previsível, vamos dizer assim. Porque ninguém que não quer sair coloca uma cláusula no contrato de que seria liberado gratuitamente para a Europa. Assim como aconteceu com Jesus.
o Jesus não fazia juras de amor ao Flamengo, tudo mais, mas tinha uma cláusula de uma multa rescisória de 1 milhão. Então qualquer um poderia chegar e pagar a multa. Assim, o Rafinha é a mesma coisa, tinha uma cláusula que permitia ele sair de graça. Ou seja, chegou uma proposta, ele pode avaliar, a proposta do Olympiacos é boa, é uma proposta de 2 anos, é uma proposta que ele vai ganhar bem mais que ganha no Flamengo. Então eu acho que ninguém que quer permanecer no clube por muito tempo coloca essa cláusula. Só uma observação sobre essa cláusula, né? Porque eu conversei com uma pessoa do Flamengo sobre ela, eu questionei e ela me falou o seguinte, que quando negociou com o Rafinha a vinda, né? O jogador, por ter muitos anos de Europa, ele tinha um receio de não se adaptar ao futebol brasileiro. E para ele se sentir seguro, antes da vinda dele, ele pediu para botar essa cláusula, porque se ele não se adaptasse, né, provavelmente no final do ano, né, nos 6 meses, ele talvez tentasse arrumar um clube para voltar para a Europa. Mas essa é a justificativa para essa cláusula. Eu acho que houve um pouco de comodismo do Flamengo de, primeiro, adiar muito essa renovação, essas conversas de renovação. Eu entendo que a pandemia pegou todo mundo de surpresa e foi jogando tudo para frente, porque o time não tinha noção do buraco financeiro que ficaria depois dessa crise, assim como há renovações pendentes ainda, como a do Diego Alves, como a do Diego Ribas, mas o Flamengo pecou na agilidade de buscar um reserva imediato para o Rafinha. Essa é uma posição carente desde o ano passado. O Jesus já tinha cansado de pedir reforços, a torcida já tinha cansado de pedir reforços, até porque o Rafinha, mesmo que permanecesse, é um jogador muito experiente, tem 35 anos, não ia aguentar esse ritmo insano que o calendário, vai ser o calendário 2020. Então sai o Rafinha, entra quem? Entra o João Lucas, que o Jesus não tinha confiança nele e aparentemente o Domenech não tem. Vai entrar o Mateuzinho numa fogueira danada, vai entrar qualquer outro menino da base. Então eu acho que o Flamengo demorou um pouco nisso, mas a informação que o Flamengo estava no mercado, o Flamengo estava sondando, monitorando o mercado, sondando nomes. Os 2 nomes prediletos assim que eu apurei foram o do Fabrício Bustos e o do Alex Vigo, um do Independente e o outro do São Lourenço. Sobre o Alex Vigo, até a notícia recente, eu conversei com um representante dele, o Flamengo fez um contato para saber a possibilidade de negociação, como é que era o contrato dele, multa e tudo mais. E a do Fabrício Bustos já é algo um pouco mais avançado. Até o próprio empresário do Alex Vigo me confidenciou isso. Disse, o Flamengo fez um contrato, mas parece que a preferência deles é pelo Bustos. Eu conversei com pessoas do staff do Bustos que não me revelaram se há de fato uma negociação avançada, mas jornalistas da Argentina dizem que caso chegue uma proposta pro Bustos, ele vai na hora, porque o Independente atravessa uma crise financeira muito grande. Então, são 2 nomes que o Flamengo estava buscando, mas hoje não teria como contratá-los porque a janela está fechada. Pode ser que em outubro, provavelmente, vão ser 2 nomes aí que o time, que a diretoria vá atrás. Sobre até valores, são os valores parecidos. São cerca de 3 milhões de dólares pelos 2. Então é um valor até baixo aí nos padrões atuais do Flamengo. E até para trazer uma curiosidade em cima disso, uma curiosidade / desespero, né? Rafinha fora do jogo contra o Coritiba. A janela para transferência internacional no Brasil abre dia 13 de outubro. Então, contando do jogo do Coritiba até 13 de outubro, o Flamengo tem 16 jogos. Jogo pra caramba pra gente sofrer com alguém ali pra se acertar na lateral. Sendo que 3 são da Libertadores. Um turno inteiro praticamente do Brasileirão. E tem 3 jogos da Libertadores bem difíceis fora de casa, contra Barcelona e Independiente Del Valle. Então, sim, essa saída do Rafinha evidencia muito que a diretoria comeu bola,
tanto na questão de, como o Alan bem lembrou, de renovar logo com o Rafinha, que era do interesse dele, e de não ter trazido uma peça de reposição. Inclusive nesse assunto, né, de lateral direito, João Lucas foi titular na partida do último sábado, né, contra o Curitiba, e foi bem. Tem alguns números dele aqui. Ó, ele acertou 45 passes de 50 que ele tentou, né, foi 90% de acerto. Ele teve 3 desarmes, 3 interceptações, acertou 6 bolas longas das 8 que tentou, deu um drible, uma assistência de finalização, que foi uma logo no comecinho do jogo, e ganhou 11 dos 15 duelos que ele disputou na partida. Então ele fez uma partida razoavelmente boa, né? E aí queria saber de vocês, Alan e Leal, o que vocês acham do João Lucas? Como é que vocês viram essa atuação dele no último sábado? E se vocês acham que ele já pode brigar por um espaço no elenco, se ele tem condições de fazer parte do elenco, e até mesmo de fazer uma sombra para um possível futuro lateral que possa chegar aí nesse time do Flamengo. Eu acho que o João Lucas fez uma partida muito boa, principalmente para um jogador que ficou afastado por um tempo devido à Covid. Voltou bem, é o jogador da posição. Acho que o Domi ele deve tentar sempre utilizar os jogadores da posição. Se ele está no elenco, eu acho que é para ser utilizado. Acho que o João Lucas foi bem, não sentiu, participou bem de vários lances importantes da partida. Um número dele que me chamou a atenção foram os duelos. De 15 duelos ele venceu 11 contra o jogador adversário e teria dado uma assistência para o gol do Pedro, que foi anulado por impedimento milimétrico, né? Então ele poderia ter tido uma atuação até melhor. Fez 3 desarmes, teve um bom índice de acerto de passe. Acho que foi importante para ganhar confiança, e principalmente para o Domi ter confiança no jogador que pode substituir o Rafinha até a chegada de um novo lateral. Acho que o João Lucas foi um aspecto positivo na partida de ontem. Para mim, o João Lucas não só fez uma boa partida, como também foi um dos melhores em campo. Ele mostrou a diferença que faz um lateral de origem, porque na rodada passada o Domi tentou inventar ali com o Rodrigo Caio na lateral direita, não deu certo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Defensivamente o Rodrigo Caio não se posicionava da maneira que um lateral deve se posicionar, ofensivamente ele não ia ao ataque. Então o João Lucas se mostrou assim, muito seguro. Eu achei uma partida muito boa e que deu boas esperanças à torcida. Não acho que ele vai ser o titular do Flamengo, até porque a diretoria já está indo atrás do Maurício Isla e além de um outro lateral. Porém, se não conseguir esse segundo nome, eu acho que o João Lucas pode sim brigar ali para... não brigar pela posição, mas ser bastante útil nesse elenco quando o Isla não puder jogar. O calendário está insano, partida atrás de partida. O Isla já tem mais de 30 anos, não joga há 5 meses. Até chegar e estar apto a jogar vai demorar um tempinho. Então eu acho que o João Lucas pode muito bem ser útil durante esse período e durante os jogos que o Isla não estiver disponível. Então foi uma partida assim que me surpreendeu bastante, e acredito que surpreendeu também boa parte da torcida, tanto que o nome do João Lucas ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter durante o jogo. Bom, no futebol brasileiro hoje, eu acho que eu vejo quem poderia substituir o Rafinha sem deixar o nível cair muito. Para mim seriam o Fagner, o Daniel Alves e, se quisesse jogar na lateral, né, e o Guga. Mas de resto, o outro que surgiu muito bem, mas teve problema com lesão, foi o Leonardo Gomes do Grêmio, mas também não joga muito tempo por conta de lesão. Então eu vejo o mercado realmente muito, muito, muito complicado do Flamengo ir atrás. E dos nomes também na América Latina, eu acho que o Bustos, a torcida do Flamengo espera uma coisa, é outro tipo de lateral. Bustos é um lateral muito mais de força física. Para quem lembra, ele parece muito mais o Buffarini do que o Rafinha.
é outro estilo, não é um lateral técnico. E eu acho que uma das últimas opções seria o Giovanni Gonçalves, que é do Peñarol, e hoje é titular da seleção uruguaia, mas também seria um jogador que seria caro no mercado latino-americano. Então, para mim, o Flamengo vai sofrer bastante com essa saída do Rafinha. Não, até porque, Senna, você falou de alguns laterais do mercado brasileiro e mesmo a torcida gostando ou não gostando dos nomes, mas você vai tirar o Fagner do Corinthians por quanto? O Corinthians, para começar, não vai querer vender. E se vender, vai tirar por quanto? Você vai pagar 5,5 milhões de euros pelo Guga do Atlético Mineiro? Você vai tirar... Enfim, isso também é difícil. É complicado tirar. Realmente, eu acho que é bem complicado para o Flamengo. Vou me despedir dos amigos aqui. Foi um bom papo. Alan, obrigado aí pela participação mais uma vez. Falando a última, né? O Flamengo contratou um lateral também do Santa Cruz, agora lateral direito. É jovem, a princípio era para a base. Não sei se vai ser testado, então, enfim. Tem mais um jogador aí que pode ser testado também, porque a gente falou do João Lucas e do Mateuzinho, até repor. O Flamengo também trouxe, desculpa que fugiu o nome aqui agora, mas o Flamengo trouxe um reforço do Santa Cruz. E valeu Senna, valeu Peterson, valeu Leal, valeu galera que assistiu a gente aí. Obrigado pela audiência de vocês, né? E voltamos em breve com novos podcasts com mais informações sobre o Flamengo. Abraço. Valeu, abraço. E, inclusive, falando em relação a isso, a lateral direita na base é uma das posições mais carentes também, né? O Flamengo teve que ir buscar o Mateuzinho no Londrina, agora foi buscar esse menino do Santa Cruz. O Flamengo não tem revelado laterais direitos sequer tem chegado ao profissional. Leal, obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, Senna, valeu aos amigos que dividiram aqui o programa com a gente, valeu a todo mundo que escutou até agora. O nome do lateral que chegou de Santa Cruz é Jadson Félix Vasconcelos. O menino tem 17 anos, dizem que é uma grande promessa lá do Santa Cruz. Chegou a princípio para a base, mas numa dessas, né, vai que é o cavalo selado passando na porta dele. E valeu a todo mundo que ouviu a gente aí, quanto com a audiência de todo mundo nos próximos. Valeu. Valeu, Leal, e valeu, Peterson, obrigado por mais uma participação aqui. Valeu, Renatão, valeu aos amigos de bancada, valeu a nação que curtiu mais um podcast aqui do Hashtag. Seguimos apurando, né? Seguimos lamentando essa decisão. Acho que Rafinha erra, essa é uma opinião minha. Mas enfim, Rafinha quis ir embora, página virada então, Flamengo é muito maior, Flamengo é gigante, certamente a gente vai conseguir aí buscar uma solução para seguir brigando e lutando para manter essa fase incrível que se iniciou ano passado. Aquele abraço. Então, Rafinha, página virada, acompanhem aí as notícias de possíveis contratações para a lateral direita em www.hashtag-rubronegro.com. Nos sigam também nas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcasts. É só buscar lá pelo hashtag Rubro Negro que você encontra a gente. Forte abraço, nos vemos numa próxima.